Queridos, a graça e a paz do Senhor. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Arlindo. Nós jogamos futsal junto, viu? Éramos muito bons. Você era goleiro, eu era pivô, mas nós jogávamos muito mesmo. E vocês nem acreditam, né? Mas nós éramos bons, nós éramos um dos melhores lá na Paraíba. Estava dentro do selecionado, né? Era uma seleção na escola, ensino médio, e nesta seleção nós fomos escolhidos em uma escola grande, né? Sei lá quantos mil alunos, e além era titular goleiro e eu era titular de pivô, né? Para jogar os jogos estudantis do estado. E o tempo passou e estamos aqui, né? Ele pastor, um outro goleiro também, que tem o Júnior também é pastor. Então tem 3 pastores daquela seleção. Amém. Uma bela novidade. Isso é uma bênção, irmãos. Amém? Glória a Deus. Uma bênção, né? E eu quero louvar a Deus por estar aqui. Eu quero convidar já você a abrir sua Bíblia no livro de Esther. Capítulo 2. Livro de Esther. Capítulo 2. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Glórias, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, Deus, não há outro além de ti, não há. Não há outro igual a ele. Capítulo 2 de Esther. Aleluia. Eu quero falar nesta noite sobre o agir secreto de Deus. Eu quero dizer que, ainda que não pareça, a mão de Deus está no governo de tudo. Aleluia. Olha o que diz o capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Ora, na cidade de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mardoqueu, filho de Jair,
filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai e nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mardoqueu a tomara por filha, em se divulgando, pois, o mandado do rei, a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas na casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não declarasse a ninguém. Passeava Mardoqueu todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucedia. Pode sentar, queridos. O livro de Esther é um livro que ele é escrito, ou a sua história se dá bem no final do cativeiro que os judeus passaram 70 anos cativos na Babilônia. Um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, conquista Judá e destrói os muros de Jerusalém, destrói o templo, queima as portas e leva o povo cativo. E era uma profecia no capítulo 29 de Jeremias. Jeremias profetiza, porque um falso profeta chamado Hanani, ele tinha profetizado para o povo que eles não durariam mais do que 2 anos naquele cativeiro. E não tem coisa pior do que esperar uma profecia que nunca se cumprirá. Por isso que Deus era tão rígido com falsos profetas no Velho Testamento. Porque um falso profeta traz um prejuízo irreparável à vida de uma pessoa. Meu Deus. Então, por esta razão, Hanani disse: olha, não se apressem, não se perturbem, não se entristeçam, porque a vossa permanência na Babilônia não passará mais do que 2 anos. E aí, Jeremias, sabendo, porque Deus já tinha falado com ele, Jeremias escreve uma carta dizendo que o povo deveria trabalhar, que o povo deveria plantar, que o povo deveria casar, que o povo deveria gerar filhos, que o povo deveria orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade o povo teria paz. Porque a permanência do povo na Babilônia seria de 70 anos. 70 anos. Então passa-se 70 anos e agora Deus cumpre uma profecia, porque Deus fala de um homem chamado Ciro. E este homem, quando Deus fala no nome dele, no capítulo 44 de Isaías e também no capítulo 45, aquele texto muito conhecido, que diz: Ciro, eu vou adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te mostrarei as riquezas ocultas e os tesouros escondidos, para que tu saibas que eu sou Deus. Então, quando Deus fala sobre Ciro, o cumprimento desta profecia se dá 200 anos depois. 200 anos depois. E olha que coisa interessante. É que quando Ciro assume o trono, porque Ciro e Dario, um Medo e um Persa, eles conquistam a Babilônia no tempo que Beltesazar, que está escrito no capítulo 5 de Daniel, Beltesazar assume o trono, Nabucodonosor morre convertido ao Senhor, porque Deus o fez comer capim como um animal, porque ele era soberbo, prepotente. Deus usava Daniel para ele, mas ele teve um sonho de uma árvore gigantesca
que a árvore chegava até os céus, as aves se aninhavam nesta árvore, mas ouvia uma ordem do céu que dizia: corta a árvore na cepa e coloca cadeia para que ela não cresça. Até se passar 7 tempos por ela. Depois solte e a árvore crescerá. E ele, quando recebe a interpretação de Daniel, Daniel disse: olha, rei, a árvore é o Senhor. O Senhor é rei dos reis. Se tornou conhecido, se tornou famoso e poderoso. Mas a soberba entrou no seu coração. E Deus vai lhe mostrar que quem manda é Ele. Quem é Senhor é Ele, quem é rei é Ele. E que o Senhor está onde está, porque Ele mandou e Ele permitiu. E aí ele é acometido de uma doença chamada licantropia. É uma doença psicológica que a pessoa se imagina como se fosse o próprio animal. Se enxerga como animal, se comporta como animal. E ele foi comer capim, andar de 4 pés. Os pelos cresceram, as unhas cresceram. 7 anos morando com os animais, até que Deus trouxe saúde. E este homem disse: ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o único Deus, seja a glória eternamente. Ele morre convertido, mas agora assume um trono um garoto chamado Beltesazar, que é seu neto. E vocês lembram no capítulo 5 de Daniel, Beltesazar, sem saber, lá fora já estava Dario e Ciro, um Médio e Persa, 2 exércitos poderosos, cercando a cidade da Babilônia, e Beltesazar, sem saber de nada, fazendo festa dentro da Babilônia, e uma profecia para se cumprir. E diz a palavra, porque justamente já estava assim fazendo os 70 anos, e Deus não erra data, Deus não erra tempo. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus promete, Ele faz. Não importa o cenário, não importa quem está no governo, não importa o poder. Quando chega o tempo de Deus, Deus abre portas de bronze, Deus despedaça ferrolhos de ferro, mas a resposta chega para você. Beltesazar está tomando bebidas, vinhos com as mulheres, e ele manda trazer os utensílios da casa de Deus. Ele afronta Deus fazendo uma orgia, tomando bebida nas taças do templo. Aí diz a palavra que ele vê um dedo. É o dedo de Deus. O dedo de Deus, quando quer, acaba com a festa de quem Ele quer. E na parede, na caiadura da parede, se escreveu: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Ele começou a se tremer. A Bíblia diz que as pernas dele se tremiam. Deus acabou a festa. Eu quero te dizer uma coisa: quando Deus quer acabar com a festa de alguém, só precisa de uma palavra. Aleluia. Ele fica se tremendo, a sua avó entra e diz: olha, nos dias do teu avô, há um homem que conhece os mistérios, há um homem que tem segredos com Deus. E Daniel entra já velho. E Daniel disse para aquele garoto: o teu reino foi pesado e medido, e tu fostes achado em falta. Deus hoje arrancará o reino. Olha que coisa gloriosa para se cumprir a profecia. Ciro e Dario estavam fora do palácio, procurando estrategicamente, como eles eram comandantes, eles estavam procurando estrategicamente entrar nas Babilônias, porque era impossível entrar na Babilônia. Mas olha que a profecia diz: eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar os ferros de ferro, eu vou quebrar as portas de bronze, e eu vou despedaçar os ferrolhos de ferro. Eu quero dizer uma coisa: não tente dar volta, vai se cumprir como Deus disse. Olha, pastor, que coisa tremenda. Para entrar na Babilônia, Dario e Ciro estrategicamente estudaram a Babilônia, e só existia uma forma de entrar na Babilônia. Era que por trás dos muros da Babilônia existia um rio, e que em determinada época, todos os anos, a maré baixava. Era uma maneira dos soldados entrarem mergulhando neste rio, nessa maré que baixava, por debaixo dos muros. Pois naquele ano, naquele tempo, naquele período, Deus não permitiu a maré baixar. Porque não é do teu jeito, é como Deus disse que vai acontecer. Amém? Não é
é do teu jeito, não é do meu jeito, não é da nossa forma, não é na minha estratégia, não é na tua estratégia, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, é pela profecia, é pela palavra, é pela direção. Deus tem uma direção para a tua vida. E diz o texto que eles entram na Babilônia, conquistam a Babilônia, e aí onde está? Ciro decreta o retorno de todos os judeus para Jerusalém para se cumprir a profecia. Porque Deus levanta Ciro. Então veja, Ciro, ele comanda esse momento, e Deus levanta 3 homens para levar o povo de volta para Jerusalém. Deus levanta Esdras, Deus levanta Zorobabel e Deus levanta Neemias. Esses 3 homens são os homens que cada um constrói uma coisa diferente em Jerusalém. Zorobabel reconstrói o templo, Esdras reconstrói o culto e Neemias reconstrói os muros. Porque ninguém faz nada só. Yes. Aleluia! Diz aí para a pessoa que está ao seu lado: ninguém faz nada só. Deus não trabalha com um, Deus trabalha com todos. Amém? E aí depois Dario assume, depois Artaxerxes assume, mas agora a gente está no livro de Esté, que é um rei chamado Assuero. Veja, se passa Ciro, Dario, Artaxerxes e agora Assuero. Assuero é casado com uma bela mulher chamada Vasti. Ele dá um grande banquete para todos, e o banquete eles tinham que tomar vinho à vontade. Quando o rei já está alegre, ele manda chamar Vasti, porque ele quer apresentar a beleza, ele quer expor a rainha. E a rainha manda dizer ao rei que não vai. E aquilo se preocupa aos conselheiros do rei. E diz: olha, rei, se as mulheres do império, as mulheres do reino, da província ficarem sabendo que a rainha te desobedeceu, as nossas mulheres não nos obedecerão. Então tu deves te divorciar de Vasti, para que todas as mulheres dentro das suas casas respeitem os seus maridos. Ele acolhe aquele conselho dos príncipes, dos conselheiros, e ele se divorcia de Vasti. O tempo passa, o coração dele se quebranta, mas aí os príncipes, sabendo que ele está planejando perdoar Vasti, eles decidem fazer um grande concurso na cidade de Susã. Que concurso era esse? Era que todas as jovens que quisessem, jovens que fossem belas, jovens que fossem virgens, deveriam se inscrever neste concurso. Elas seriam tratadas com ungüentos, com especiarias, com perfume durante um certo período de 6 meses aproximadamente, e depois elas entrariam nos aposentos do rei. Ela entraria à tardinha e sairia no outro dia. E aquela que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vasti. E aqui eu entro na mensagem. Existia uma jovem chamada Esté. Essa leitura que a gente fez é uma leitura que já dá para entender que Esté, humanamente falando, era deprimida. Tinha todos os motivos para ser uma pessoa triste e desacreditada. Por quê? Primeiro, ela nem tinha pai e nem tinha mãe. Segundo, ela era escrava. Era uma pessoa sem nenhuma perspectiva. Era uma pessoa que tinha todos os motivos para ser revoltada. Mas eu lhe digo uma coisa, é isso que eu quero que você nesta noite entenda. Que aquilo que eu vou trazer como mensagem, você vai entender que até as fatalidades e as ausências e os lugares que Deus permite você ir e que Deus permite você enfrentar, Deus está te treinando para um propósito. Toca no seu irmão, diga em nome de Jesus. Não reclama antes de Deus terminar a história. Mas diz forte, não reclama, porque Deus ainda não terminou a história. Oh, glória a Deus! Deus não terminou. Não reclama, não te precipita, não fala o que você não sabe. Entenda que Deus está no governo, que Deus está no controle até das fatalidades, das ausências, das coisas ruins, das dores, das feridas, das
coração e nunca mais você esqueça. Os planos de Deus não morrem. Aleluia. Segundo, os planos de Deus não abortam. Aleluia. Ninguém pode apagar o que Deus escreveu. E ninguém pode alterar uma vírgula do projeto que Deus estabeleceu na tua vida. Uma vírgula, ninguém pode alterar. Não se altera o projeto de Deus. Então Deus tinha um plano na vida desta moça. E agora a gente vai entender por que essa moça sofreu tanto. Por que esta moça perdeu tanto. Por que essa jovem passou por tantas dores na vida. E por que esse moço, esse homem que a criara, chamado Mardoqueu, veja que homem de discernimento, irmãos. Às vezes Deus coloca na tua vida aquele que discerne o que ele tem para ti. Meu Deus. Eu quero te dizer uma coisa: o projeto de Deus vai se cumprir. Amém. E no projeto, mesmo que tenha dores e perdas e ausência, mas Deus colocará as pessoas certas para te conduzir ao lugar que Ele quer. Glória a Deus. Primeiro lugar, veja, a primeira lição que nós extraímos desse texto, eu quero que você deixe sua Bíblia aberta, porque agora ele vai mergulhar nela. Em primeiro lugar, o mistério de Deus provê na dor, mas não livra da dor. Escuta bem que coisa interessante. Olha a primeira lição. Veja, a providência de Deus acontece na dor, mas nem sempre Deus nos livra da dor. Existem momentos na sua vida, você lembra no capítulo 22 de Lucas, quando Jesus trouxe uma informação, porque tem coisas no mundo espiritual oculto, escondido, que ninguém sabe, ninguém vê, que o inferno está planejando, mas Deus vê. Glória a Deus. Deus vê tudo. Nós estamos aqui porque Deus nos livra. Como diz Davi, se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, ora de Israel, se não for o Senhor, pode ter certeza, homens já teriam te engolido vivo, águas impetuosas já teriam passado sobre a tua alma, mas o laço tem se quebrado todos os dias, e Deus tem nos dado a vitória, disse Jesus. Quando Jesus disse assim para Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar, para peneirar a tua vida como se peneira o trigo. Pensa bem, irmãos. O inimigo está pedindo ao Pai para cirandar com a tua vida. Pensa bem uma informação dessa vinda de Jesus. O inimigo está pedindo permissão para cirandar com a tua vida. Ora, se Jesus está trazendo essa informação, o que é que Simão Pedro esperaria de Jesus? Senhor Pedro, mas eu vou orar para Deus te livrar. Jesus não disse isso. Jesus disse, eu vou orar para a tua fé não desfalecer. Aleluia. Em outras palavras, tu irás passar pela ciranda do diabo. Agora, quando tu te converteres, o que é que ele está dizendo? O diabo pensa que vai te derrubar, mas ele está sendo simplesmente um cachorro na coleira de Deus. Tu irás te converter e serás um instrumento para fortalecer os teus irmãos. Depois desta prova, você irá ver quem você vai se tornar nas mãos de Deus. Então Deus, a primeira coisa que nós encontramos é que, veja, Deus poderia ter livrado Esther de perder pai e mãe. Muitas pessoas que a gente perde, que a gente diz, Senhor, por quê? Que vai embora. Quantas perdas a gente tem que a gente explica. Que a gente pergunta, Senhor, por quê? Quem nunca disse por quê, Senhor? Por que isso comigo? Por que assim comigo? Por que isso acontece comigo? Por quê? Eu lembro que eu tive uma infância. Meu pai faleceu, eu tinha 3 meses. Eu fui morar com meus avós. Aí meu avô morreu, eu tinha 4 anos. A única lembrança, a recordação que eu tenho da minha infância é meu avô no caixão. A única. Porque isso foi muito marcante. Eu era um garoto, como eu disse, batia bola. E na escola, os pais dos meninos estavam lá, o meu não. Eu via os meninos pedir, papai, me dá dinheiro. Eu nunca tive um pai para pedir dinheiro.
aquilo me trouxe, eu era um garoto triste. Eu tinha traumas profundos, eu era tímido em extremo. E eu dizia todos os dias para Deus: Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que tu permitiste eu perder meu pai, meu avô? E eu dizia, olha, eu dizia isso todos os dias. Cada vez que acontecia alguma dificuldade comigo, eu dizia assim: se eu tivesse um pai. Entende isso? Às vezes você diz: se eu tivesse uma mãe, se minha mãe estivesse aqui. Entende aquela pessoa que você diz: se ela estivesse aqui, se eu estivesse aqui, não seria assim na minha vida. Então eu fiquei até 18 anos de idade dizendo isso: se eu tivesse um pai. Quando eu não tinha roupa, eu dizia assim: se eu tivesse um pai. Quando eu não tinha muitas vezes o que comer bem, eu dizia: se eu tivesse um pai. Eu me converti aos 18 anos. Num dia de joelho, eu disse: Deus, eu não chamava de pai, eu não tinha costume de chamar pai. Eu nunca chamei de pai. Eu disse: Deus, em oração, eu disse: se eu tivesse um pai, a minha vida seria tão diferente. Naquele dia foi a primeira vez que eu ouvi Deus. Deus disse: eu sou seu pai. Aleluia. Deus é seu pai. Deus é seu pai. Deus é seu amigo. Deus é seu companheiro. Deus está com você. Você está na mão de Deus. Deus escolheu você. Deus chamou você pelo seu nome. Disse: você é minha. Você é meu. E ninguém vai arrebatar você das minhas mãos. Quando passares pelas águas, as águas não vão submergir você. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em você. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, muitas vezes, Ele provê recursos, forças, mas não nos livra da dor. Às vezes, por incrível que pareça, a dor faz parte do treinamento. A dor faz parte do amadurecimento. A dor faz parte do processo. O que Deus tem na tua vida, às vezes Ele precisa usar uma coisa chamada dor. Perdas, ausências. Pessoas que vão. Segundo lugar, veja, a onisciência de Deus permite perdermos pessoas que não irão cooperar com o propósito. Por incrível que pareça, é difícil entender isso. Mas tenha certeza que quando Deus não permite alguém ficar, é porque ela não irá cooperar com o processo. Meu Deus. É um negócio tão forte dizer isso. Mas Deus me fez entender. Sabe o que Deus me disse? Se teu pai estivesse contigo, tu não serias quem tu és dependendo de mim. Olha qual era a minha oração. Se eu tivesse um pai, eu estava esperando em quem? Eu estava dependendo de quem? Mas quando Deus disse: eu sou teu pai, em outras palavras, Deus está me dizendo: por mais doloroso que tenha sido a tua vida, o que eu tenho na tua vida foi necessário tirar teu pai. Eu vou dizer uma coisa: existem pessoas que não podem estar do teu lado no processo. Meu Deus. Não é todo mundo que tem estrutura para andar contigo. Não é todo mundo que terá estrutura para compreender o plano de Deus na tua vida. Não é todo mundo. Veja que Jesus não levou todo mundo para o Getsemane. Jesus não levou todos os discípulos para ressuscitar aquela menina. Jesus não levou todos os discípulos para a transfiguração no monte. Não é todo mundo que tem estrutura para passar contigo e assistir os processos de Deus na tua vida. Tem gente que tira para nunca mais voltar. E tem gente que te encontra só no resultado. Meu Deus! Então, terceiro lugar, Deus decide. Por isso que eu acho belíssima essa expressão. Deus decide onde, como e quem.
Ele vai usar para te treinar. De repente, Estados Unidos é o lugar onde Aleluia, Deus. Deus te traz para o deserto para te construir. Aleluia, Deus. Onde, como, não sei como, mas Deus sabe como. Vai construir o que Ele quer. E quem? Isso que eu estou dizendo. Existem pessoas na tua vida que, por incrível que pareça, são pessoas até trabalhosas, complicadas, que às vezes Deus te dá um complicado para te lixar. É a lixa. Dá para dar glória a Jesus. Aleluia. Lixa o olho de ferro. Sabem um Jacó? Normalmente quem Deus tem grandes planos, normalmente Deus tira de casa. Vai aprender longe. Meu Deus. É incrível. Pode ver, normalmente quem está debaixo de planos grandiosos de Deus, Deus tira do ninho. São águias que voam sozinhas. Deus te treina desta forma. Como Jacó, leva Jacó lá para a casa de Labão. E ainda usa um Labão que é terrível, que enganou Jacó 21 anos e mudou o salário de Jacó 10 vezes. Mas foi a lixa que Deus usou para botar Jacó no val de Jaboque. E poder dizer ao anjo: meu nome é Jacó. E ouvir da boca do anjo: mas agora tu serás Israel, príncipe de Deus. Deus, aplauda Jesus, porque eu quero dizer que Ele está no controle absoluto da sua história, ainda que não pareça. Deus está agindo secretamente. Secretamente Deus está agindo. E por que eu digo secretamente? Porque o livro de Esther, se você for ler este livro, ler todo este livro, você vai ver, você não irá encontrar em parte nenhuma deste livro o nome de Deus. Impressionante.
único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus. Não tem. Mas apesar de você não ver o nome, você vê a ação constante. Ou seja, tem gente que não quer ver Deus em ti, mas tem que ver o que Deus está fazendo em ti. Glória a Deus! Te alegra nesta noite, porque eu vim de muito longe para te dizer que Deus está agindo secretamente na tua história. Quarto lugar, Deus escolhe pessoas como instrumento de discernimento para nos direcionar. Olha o que diz o versículo 8. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Susã, sobre as vistas de Regai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Regai e guarda das mulheres. Veja, Esté jamais, com os traumas que ela tinha, com os complexos que ela tinha e com a dor que ela sofreu, jamais ela acreditaria que poderia ser rainha. Você às vezes não enxerga o que Deus já está mostrando a alguém sobre você. Deus está abrindo os olhos de alguém para te ver. Conta os dias e verás a surpresa que Deus vai te fazer. Pensa bem isso. Ela jamais. Porque a dor, as perdas, os traumas, jamais ela iria pensar assim: eu, uma menina pobre. Pensa comigo, como é que uma menina pobre, escrava, sem pai, sem mãe, que foi criada de favor, iria pensar: vou ser rainha? Seja sincero. Mas isso é bom se sentir assim. Deus não usa quem pensa que é. Deus usa quem acredita que não é. Porque não é você que vai se apresentar, é alguém que vai te apresentar. Glória a Deus. Então, ainda o versículo 10 diz assim: Esté não havia declarado ao seu povo nem a sua linhagem, pois Mardoqueu lhe ordenara que não lhe declarasse. Veja que ela está sendo treinada, ela está sendo orientada por Mardoqueu. Primeiro, Mardoqueu, quando escuta a divulgação do concurso para as meninas se apresentarem, se inscreverem para ser rainha, veja, não foi Esté que decidiu, foi Mardoqueu que decidiu. Porque tem pessoas que Deus levantou com um único objetivo: ver o que Ele tem na tua vida e te ajudar. Meu Deus. Por isso que ele olha, não declara a ninguém de que linhagem você é. O versículo 20 ainda diz mais: Esté não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandato de Mardoqueu como quando a criara. Ou seja, ela era plenamente obediente às diretrizes e às direções daquele homem. E este homem tinha um discernimento espiritual de entender que aquela menina não era qualquer menina. Porque, gente, deixa eu te dizer uma coisa: tem pessoas que vê exatamente o que Deus quer mostrar a teu respeito e começa a ver que você não é qualquer pessoa, que você está no centro da vontade de Deus, que Deus tem um propósito na tua vida. Então, enquanto você está sofrendo, alguém está vendo, dizendo: Deus está treinando. Aleluia. Quinto lugar, Deus providencia corações que abraçam a responsabilidade de cuidar da pessoa. Verso 11. Veja como esse homem abraçou, irmão, abraçou uma causa. Por isso que o texto diz no versículo 11: olha, quando ela é internada no palácio para ser preparada para se apresentar ao rei, o verso 11 diz que passeava Mardoqueu todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar como passava Esté e do que lhe sucederia. Olha só, ele sabe que ela está lá dentro, mas ele está ali próximo, ele está perto, ele está tendo a informação. Tem pessoas que Deus coloca você no coração dela para cuidar de você. Você crê que Deus está levantando um Mardoqueu na tua vida? Dá para tomar posse desta palavra. Deus está, porque quem escolhe é Deus, não é você. Não é um favor que você está pedindo, não é algo. Então deixa eu te dizer uma coisa: quando este Mardoqueu for levantado para ser canal de bênção na tua vida, não fique constrangido.
Foi Deus que levantou. Ele tem que fazer aquilo que Deus está mandando fazer. E diz mais. Uma outra lição que a gente aprende, está no versículo capítulo 2, versículo 21 a 23. É que, interessante, irmãos, olha como Deus está agindo. Porque no versículo 1 ao 23, 2 eunucos do rei Assuero prepararam uma emboscada para matar o rei. Olha que coisa interessante. É que, na verdade, os planos de Deus, os propósitos de Deus não podem falhar. E para esse propósito se cumprir, o rei não podia morrer. Por quê? Porque Esté ia casar com ele. Porque assim, vamos pensar comigo, olha o que é a Bíblia. Como é que Deus é lindo demais, irmão. Eu sei, eu fico doido quando eu fico pregando. Por quê? Pensa bem. Quem era o divorciado? O rei. Se o rei morre, outro iria assumir o lugar. Esté não casaria com ele. Esté só se tornaria rainha se casasse com quem? Com Assuero. Então Assuero não podia morrer. Só que tinha uma emboscada de morte contra Assuero. Olha o que Deus fez? Revelou a Mardoqueu. Mardoqueu mandou avisar Esté. Esté mandou avisar o rei. O rei mandou verificar a verdade. Mandou enforcar os dois. Escapou. O rei não pode morrer. Sabe por que o rei não morre? O rei não morre porque o propósito da tua vida está vivo. Aleluia! Deus está no controle do propósito da tua vida. Dá para perceber que pai e mãe morreu, mas o rei não pode morrer. Porque Deus está construindo o propósito. Agora olha que coisa interessante. Mardoqueu, quando verificou, que denuncia que o rei não foi dado nenhuma recompensa a Mardoqueu, apenas foi registrado no livro das ocorrências do palácio. Vamos para frente, estamos caminhando para o fim. Quem coopera com o propósito recebe recompensa, e quem se levanta contra morre. Porque olha o que aconteceu agora, Mardoqueu e Amã. Porque quando Mardoqueu descobre o plano, no capítulo 3, o rei, em vez de honrar Mardoqueu, honrou Amã. Deixa eu te explicar uma coisa. Nunca se revolte quando a injustiça te acontece e a recompensa não te chega, mas chega para quem não deveria. Porque Deus sabe a hora exata de fazer a recompensa chegar. Amém. Glória a Deus. Está registrado o que você fez. E Deus não fica devendo a ninguém. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Amã é honrado. Mardoqueu continua na calçada do palácio. E diz a palavra que simplesmente Amã, furioso com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele quando ele passava. E diz a palavra que Mardoqueu, junto com a sua esposa e 2 amigos, planejaram a morte de Mardoqueu. Amã planejou a morte de Mardoqueu, mandando construir uma forca. E olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa gloriosa. Diz a palavra que quando ele constrói essa forca, naquela noite, que está no capítulo 6, versículo 1, naquela noite, o rei Assuero não conseguiu dormir. Porque eu lhe digo uma coisa: se a emboscada foi preparada para muito cedo, Deus trabalha de noite. Deus trabalha no turno da noite, sabia? Oh, maravilha! Enquanto todos dormem, Deus trabalha no turno da noite. E o que aconteceu? A gente caminha para o fim. Diz a palavra que ele, sem conseguir dormir, mandou trazer o livro. E quando ele abre, está escrito: em tal data, Mardoqueu descobriu uma trama contra o rei. Que recompensa deram a este homem? Nenhuma, rei. O sono com certeza chegou. De manhã, cedo, quem é que está no ato? Amã. Para quê? Para pedir a cabeça de Mardoqueu. A forca está preparada. Sabe o que aconteceu? Porque eu lhe digo uma coisa: quando o inimigo não te destrói, ele persegue quem te ajuda. Meu Deus. Quem está envolvido no projeto de Deus na tua vida sofre perseguição também. Meu Deus. Por isso que tem pessoas que Deus levanta para te ajudar, que está sofrendo, que passa por guerras. Por quê? Quando o inimigo não consegue te destruir, ele tenta afastar de ti. Uma coisa, lembra Jesus? Todos os discípulos de Jesus foram atingidos. Todos. Judas Iscariotes traiu,
Pedro negou e os demais fugiram. Porque o peso da guerra era muito grande. A guerra estava aqui instalada contra Mardoqueu agora. Qual era o objetivo? Matar Mardoqueu. Foi o que Deus fez para livrar Mardoqueu? Deu uma insônia no rei. O rei lê, que recompensa dela recebeu nenhuma. Quando cediu a mãe está lá para pedir a cabeça de Mardoqueu, o rei pergunta: quem está no ato? Deus, príncipe Amã. Manda ele entrar. Quando Amã entra, antes de Amã falar, o rei se antecipa. O que se deve fazer ao homem cujo rei deseja honrar? Amã pensou: ora, a quem mais o rei desejaria honrar do que a mim? Olha, rei, tu deves vestir de trajes reais. Tu deves colocar a tua coroa na cabeça dele. E tu deves fazer ele andar no carro que tu andas, no cavalo que tu andas. O rei disse: fantástico, faça isso com Mardoqueu. Oh glória, oh glória, oh glória. Dá para levantar essa mão e dizer: ele é Deus. Dá para glorificar e se alegrar. E o príncipe tem que dizer em alto e bom som em praça pública: assim se faz ao homem cujo rei deseja honrar. E aí chega o cumprimento do propósito. Esther rainha, Amã engana o rei e escreve um decreto para matar todos os judeus, porque ele descobre de que raça Mardoqueu era. E diz a palavra que simplesmente Mardoqueu mandou dizer a Esther: Esther, fala com ele. Ela disse: eu não posso. Aí ele diz o propósito: se tu te calares agora, Deus levantará livramento de outro lugar. Mas não penses que por você estar no palácio, você irá se livrar, porque você não vai escapar também. Aquela palavra foi muito forte. Ela disse: diga a ele que jejue 3 dias, todo mundo. Irmãos, quando os crentes se reúnem para jejuar e orar, Aleluia! o mover de Deus foi tão grande que ela disse: eu irei comparecer ao rei. Porque ela não poderia comparecer ao rei sem ser chamada. Ela poderia morrer. A lei dizia que morria. Ela disse: se perecer, pereci. Quando ela comparece, o rei estende o cetro de ouro e diz: diga, rainha Esther, qual é a sua petição? Até metade do meu reino eu te darei. E aí é quando ela denuncia Amã. Ele morre enforcado na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. E aí surge a festa chamada Festa de Purim, que até hoje é celebrada em Israel. Por quê? Porque para a glória de Deus, o rei disse: eu não posso desfazer o decreto, porque os médios e os persas, os decretos dos médios e os persas não poderiam ser invalidados. Mas diga aos judeus que lutem pela vida e vençam. Deus gerou o terror, deu graça aos judeus e eles venceram. Aleluia! Deus engrandeceu Mardoqueu, que a casa de Amã se tornou de Mardoqueu, e Mardoqueu andava bonito, reinando com Esther. Porque Deus recompensa quem te ajuda no propósito dele. Aleluia! Os 10 filhos de Amã foram mortos e enforcados, e o nome de Deus foi glorificado e teve festa. Muitos pensam que a tua história vai terminar mal. É verdade, podem até os processos serem árduos, mas saiba de uma coisa: no final dessa história, o resultado é: Deus foi glorificado.